Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é quarta-feira, dia 9 de fevereiro. A igreja nos convida a uma reflexão acerca do Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, versículos de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que o Senhor quer nos dizer a respeito daquilo que é puro e impuro? Porque os discípulos e a multidão daquela época tinham a informação, o conhecimento de que o que tornava o homem impuro é o que ele comia. Comer carne de porco, comer determinados alimentos, determinadas folhas, ervas, tornava o homem impuro. E Jesus vai dizer que o que torna o homem impuro não é o que entra pela sua boca, não é aquilo que ele come. Por isso, Jesus deixa muito claro que não existe nenhum alimento que é proibido, que é impuro. Não, porque tornar impuro representa pecado, e o pecado é uma decisão. O pecado é aquilo que surge do coração. Três elementos são essenciais para que as nossas decisões sejam pecaminosas. Eu preciso ter vontade de pecar, eu tenho que ter a liberdade de pecar, e eu tenho que ter a matéria do pecado, aquilo que aconteceu. Por exemplo, uma pessoa que sonhou que estava matando alguém, ela não pecou, porque ninguém de nós tem controle sobre nossos sonhos. Então, esse sonho não nos tornou impuros e pecadores. Uma pessoa que está dirigindo seu carro, seguindo todas as regras de trânsito, e uma pessoa que quis cometer suicídio atravessou na frente do seu carro e morreu, você não é assassino, você não cometeu pecado, porque você não teve vontade de matar. Você não teve vontade de tirar a vida daquela pessoa. Se, por exemplo, você estiver também amarrado a cordas, correntes, e alguém colocar uma faca na sua mão e fizer com que você finque essa faca em alguém e essa pessoa venha morrer, você não foi um assassino, porque você não teve liberdade de fazer aquilo, você foi forçado por outra pessoa. Então, para que o pecado exista, é preciso que a gente tenha vontade de pecar, que a gente seja livre para pecar e que aconteça o pecado, porque às vezes, no momento de raiva, no momento de ódio, a gente gostaria talvez de matar uma pessoa, mas você não consumou aquele ato, você não fez o ato de matar. Então, isso torna o pecado menos grave. Um outro exemplo muito clássico e claro para todos nós. Às vezes, uma jovem comete um aborto. É um pecado gravíssimo. Mas quando você vai conversar com as pessoas que tiveram essa atitude, muitas das vezes isso se torna algo que vai aliviar a pena dessa pessoa. Quando a menina é de menor, ou quando ela foi forçada pelos pais, pelo namorado, quando houve pressão psicológica, quando ela não teve apoio de ninguém, quando as pessoas lhe deram um remédio para que ela pudesse cometer aquele aborto. Então, aquela menina, ela cometeu sim aquele aborto, mas ela foi influenciada pela família, ela foi forçada pelo namorado. Então, aquele pecado que era gravíssimo se torna menos grave, porque a pessoa não teve tanta liberdade, não teve opção, não teve escolha, não é? E se uma pessoa que cometeu um aborto, tomou um veneno ou tomou um remédio abortivo sem saber que estava tomando aquele remédio, também não existe aí pecado, porque ela não sabia que estava tomando aquele remédio. Então, por isso, Jesus, nosso Deus, nos fala que o que torna impuro é o que sai da nossa boca, é o que sai do nosso coração. Aquilo sim. E Jesus faz uma pequena lista daquilo que sai do nosso coração.
ele diz: as más intenções, imoralidades, roubos, assassinatos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro do coração, e são elas que tornam o homem, a mulher impuros. O alimento não tem como tornar ninguém impuro, porque o alimento entra pela boca, vai até o estômago e depois vai para a rede de esgoto. Mas os pecados não, eles nascem do coração e eles são consentidos por nós. O pecado, ele não é somente aquilo que surgiu, mas a gente consentiu, a gente cultivou aquele pecado, ele criou raízes e o pecado deu frutos. É preciso cortar o pecado da vida da gente a partir da vida de oração, de uma boa confissão, de um propósito sincero de melhorar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.